Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Primeiro, agradecendo ao GPEC pelo convite, uma casa cristã que sempre nos recebe, nos acolhe com muita alegria e muita caridade. Pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos proteja, que nos auxilie, para que possamos, a cada momento e a cada instante, demonstrarmos a nossa certeza, demonstrarmos a nossa fé, buscando compreender o vosso ensinamento, Senhor. Auxilia-nos, para que possamos compreender a vossa palavra, aplicando-a ao nosso dia a dia. Ajuda, Senhor, todos aqueles que se encontram em sofrimento, aqueles que sofrem, aqueles que choram. Abençoa todos, Senhor, pois só Tu és o consolo, só Tu é capaz de nos trazer a esperança. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Bem, hoje nós vamos falar sobre um texto de Emmanuel que está no livro Pão Nosso. E só o título a gente já sabe do que se trata, né? O livro é o capítulo 24 do livro Pão Nosso, e ele fala dos filhos pródigos. Então, para falar sobre o filho pródigo, é lógico que a gente vai ter que entrar na parábola, na história que Jesus contou para os seus, né, aqueles que o seguiam. E essa parábola ela fica no capítulo 15 de Lucas. Na realidade, ela é a terceira parábola de um grupo que Jesus falava sobre a misericórdia de Deus. A primeira parábola desse capítulo 15 é a parábola da ovelha perdida, que Jesus diz, né, que o pastor nunca abandonará a sua ovelha. A segunda é a parábola da dracma perdida, de uma mulher que perde uma dracma e dentro de casa procura até achá-la. E finalmente a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo ela é extremamente longa, mas para que a gente possa entender, eu vou ter que ler para que a gente possa assimilar os conceitos que ele traz para a gente. Ele está em Lucas, no capítulo 15, e ele fala assim: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu e encheu-se de compaixão. Correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vestiu com ela. Ponde-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe: O que está acontecendo?
Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Essa é uma das palavras, é uma das parábolas mais belas do Evangelho, né? E fala realmente da misericórdia de Deus. Embora o título que a gente conhece mais é a parábola do filho pródigo, na verdade nós temos aí 3 personagens de relevância. O primeiro é o pai. Depois a gente tem o filho mais novo e a gente também tem o filho mais velho. Podemos analisar cada um deles, porque cada um deles tem algo a nos ensinar. Então, vamos primeiro falar sobre o filho pródigo. A primeira coisa que ele faz, ele pede ao pai que lhe dê a parte que lhe cabe em herança, para que ele parte, ele vai para uma terra distante e chegando lá não quer mais saber de sua casa, não quer mais saber de seu pai. Alguns estudiosos afirmam que essa parábola deve ter chocado os judeus na época, porque um filho pedir a herança, que fosse partilhada a herança a um pai vivo, significava uma ofensa muito grande. Isso significava para eles que o filho desejava a morte do pai. O filho desejava a fortuna, a riqueza do pai. E ele esperava, né, demonstrava assim, que ele estava querendo que o pai morresse para ele se apossar da herança. Então, por conta dessa ofensa tão grave, o pai seria capaz, poderia inclusive, condenar o filho à morte. Dentro daquela cultura judaica, que era extremamente patriarcalista. Mas alguns autores, inclusive, falam que a coisa seria tão absurda que não se trata essa riqueza em dinheiro. Não seria o que o jovem pede, na realidade, não é que se divida a herança, que dê a ele parte da herança. Humberto Roden diz que, na verdade, seria liberdade. O filho busca o pai pedindo a ele: me dê liberdade para que eu possa viver a minha mocidade. Eu não quero mais ser dependente, eu não quero mais ser uma criança. Eu sou um jovem e quero viver a minha vida. Então, para esses autores, a riqueza, na verdade, seria o livre-arbítrio. O filho solicita ao pai que conceda a ele livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser, o que ele desejar da vida dele. Então, o pai concede ao filho e o filho, ele esbanja. Então, é por isso que a gente chama do filho pródigo, que é aquele que é o esbanjador, aquele que é o gastador, aquele que tem excesso e vai distribuindo por todos. Então, ao invés de aproveitar os recursos, né, nós vamos pautar a parábola pela riqueza, né? Humberto Roden, quem tiver a oportunidade de estudar, é interessante, ele faz uma análise psicológica da parábola, falando de ego, falando do eu, mas a gente aqui vai concentrar na parte que fala realmente da riqueza, da dissipação dos recursos que ele recebeu do pai dele. Então, ele gasta, ele, em vez de aproveitar a oportunidade
a construir algo, ele pega todos os recursos que o pai lhe deu e gasta. Gasta e demonstra o quê? Demonstra um verdadeiro desprezo pelas coisas espirituais. Ele cultiva as sensações densas, as sensações materiais. Ele goza, ele quer gozar do corpo. Ele quer aproveitar todos os prazeres que a vida possa lhe dar. E para isso ele dissipa tudo que tem. É interessante, tem um amigo, né, um amigo meu que fala que na maioria das vezes que estamos em queda, nós estamos alegres. Então, a alegria dele em satisfazer ao corpo, satisfazer seus desejos materiais, com certeza ele estava rindo, mas o espírito com certeza estava caindo. Então, ele gastou tudo e começou a passar necessidade. A partir desse momento, ele procurou ainda trabalhar. Ele conseguiu um emprego, a parábola nos conta que ele foi ser guardador de porcos. Para os judeus, o guardador de porcos, os porcos eram animais imundos. Então, todo aquele que guardava porcos era considerado também uma pessoa que não tinha mérito. Ninguém... Era um trabalho indigno, era uma pessoa indigna. E mesmo assim, ele se propôs a isso. Ele começou a guardar os porcos, a cuidar dos porcos, e chega a dizer na parábola que ele desejava comer a comida que era dada aos porcos. Então, a fome que ele passava era grande. Ele perdeu tudo que era material. Começou a passar necessidade. Ele tem fome, mas a fome dele não é uma fome de coisas materiais. Embora ele ainda resista, olha que interessante, embora ele ainda resista e ainda deseje comer, ele deseja comer a comida dos porcos, ele ainda deseja se entregar, que nem que seja um pouco mais à questão animal, aos instintos dele. Mas, mesmo assim, a dificuldade que ele começa a passar faz com que ele comece a pensar. Ele ainda deseja manter certos hábitos, mas ele para e vê que esses hábitos não o levaram a um caminho bom. Então, ele ainda está confundindo a fome que ele tem às coisas materiais. Por isso, ele vai buscar os restos. Por isso, ele ainda deseja, né, comer, nem que seja a comida dos porcos, nem que seja algo que possa satisfazer o seu corpo e as suas necessidades físicas. Mas aí a parábola diz uma coisa importante, ele cai em si. Ele lembra que os empregados que o pai tem na casa, em sua casa, na casa que ele abandonou, os servidores, os funcionários, eles têm comida em abundância. Eles têm mais recursos do que ele que está ali. Nesse momento, ele tem uma crise de consciência. Ele entende que ele perdeu tudo. Ele entende que, ao sair de casa, ele deixou para trás uma vida de abundância e resolve voltar. Ele levanta e decide retornar para casa. E retornar, pedir perdão e dizer ao pai o seguinte, que ele não era digno de ser filho. Então, que se o pai pudesse colocar ele, nem que fosse como empregado nas suas terras, ele agradeceria. Imagina que ele adquiriu uma consciência. Ele se arrepende. Se arrepende desses excessos que ele vinha cometendo, da vida material, do gozo mundano. E
delibera voltar para o caminho da regeneração. Ele volta, ele decide retornar à casa do pai, para começar tudo de novo, nem que seja como empregado. E se a gente parar para pensar, quantas figuras a gente conhece na história da humanidade que tiveram esse momento de conscientização, de que abandonaram as coisas mundanas e resolveram voltar à casa do Pai. Se a gente pensar em Maria Madalena, por exemplo. Maria Madalena, ela vivia uma vida sensualista e quando conheceu Jesus, criou uma consciência que aquilo que ela tinha não era o que ela precisava, ela necessitava, ela tinha desejos diferentes daquele que ela estava buscando. E só Jesus que mostrou a ela o caminho. Paulo de Tarso, né? O Paulo, ele viveu também uma vida extremamente equivocada. Ele tinha fome de saber, ele tinha orgulho, era muito orgulhoso. Ele abandonou, ele virou as costas para a casa do Pai, virou as costas para Jesus. Mas aí, quando Jesus lhe aparece na estrada de Damasco, ele percebe que ele estava longe daquilo que ele desejava. E tantos outros, né? Vamos ver, Francisco de Assis também, todos esses grandes, sempre na sua trajetória de vida tiveram consciência de que algo que eles estavam fazendo não estava no caminho, não estava os conduzindo a um caminho correto. Então, todos eles um dia caíram em si, que nem o filho pródigo, e descobriram como é abundante a casa do Pai, como é que lá existem os recursos que a gente necessita, que a gente precisa, e retornaram para ele. Estavam desviados do caminho, mas voltaram para a casa do Pai. Então, o filho pródigo é mais ou menos isso que ele representa. Mas também tem um filho mais velho. O filho mais velho é aquele que estava trabalhando, que recebeu a parte dele na herança. Isso é importante dizer, porque a parábola, Jesus fala isso, que o pai dividiu para os dois. Então, ele estava trabalhando. Quando voltou para casa, soube que o irmão tinha retornado. E o pai, um absurdo uma coisa dessa, estava dando uma festa para o seu irmão. E enquanto ele não recebia nada. O pai nunca matou um cabrito para ele e os amigos dele comer. Então, como é que o pai fez isso com aquele filho que só trouxe problemas, só trouxe revolta, só trouxe vergonha para a família? Então, o que representa esse filho mais velho? Na verdade, ele, na parábola, é o filho orgulhoso e invejoso. Ele não desenvolveu em si esses potenciais da consciência. Ele pensa que está iluminado, mas na verdade ele ainda não se iluminou. Ele fala, né, que eu estou aqui fazendo aquilo que o Senhor deseja. Eu sempre te obedeci. E, na verdade, a gente percebe que obedecia, mas não fazia. Obedecia automaticamente, mecanicamente. Então, esses dois filhos, eles, na verdade, representam, cada um deles, de acordo com a sua particularidade, de acordo com a sua singularidade, uma jornada evolutiva da alma. Ambos partem, se a gente parar para pensar, ambos partem do mesmo lugar. Eles estavam vivendo com o pai, num lugar, numa fazenda, a gente não sabe direito, e estavam trabalhando com o pai. Qual é a diferença dos dois? Primeiro, o mais novo, ele deseja conhecer o mundo. Ele deseja gozar das coisas materiais. Enquanto o segundo, o mais velho,
Não, ao contrário. O mais novo deseja gozar das coisas materiais e o mais novo, o mais velho, prefere ficar em casa. Então, ele não sai de casa. Mas o mais novo pede para repartir a herança e ele também não fala nada. O mais velho também não fala nada. Tudo bem. Pediu para repartir, ele aceitou, ele não se indignou, mesmo sabendo que ali seria um ato ofensivo, ele também aceitou receber a metade que lhe cabia, e ele não discutiu, ele simplesmente aceitou a situação. O que aconteceu com a jornada do mais novo? Ele vai, aproveita a vida, aproveita em termos, aproveita a vida de acordo com as necessidades, os instintos dele, vai ao fundo do poço, se arrepende, se ergue e volta. Volta não a mesma pessoa que saiu. Ele volta uma pessoa melhorada. Ele volta uma pessoa com mais consciência. Ele entende o quanto o pai é generoso. Ele entende o quanto a casa do pai tem recursos que ele precisa. Enquanto isso, o mais velho continua a viver a vida sem experiências profundas. Ele continua fazendo a mesma coisa todos os dias, todos os instantes e todos os momentos. Ele não se aprofunda. Ele não sai, na verdade, da sua zona de conforto. Ele faz as coisas mecanicamente. Pensa ele que fazendo o que está determinado, fazendo aquilo que ele faz todo dia, ele está fazendo o correto. Então, enquanto o mais novo, dissipa os recursos que tinha, os recursos que lhe foi dado, o outro nada produz. O outro recebe também os recursos. Enquanto um desperdiça, o outro também desperdiça, mas não fazendo nada. Ele não coloca os recursos à disposição dele para trabalhar a sua melhora, trabalhar a sua evolução. Então, um outro detalhe, enquanto o mais novo entra num processo de autoconhecimento, ele reconhece as suas imperfeições, o outro continua, o mais velho, né? O mais novo se descobre, o mais velho fica estagnado, fica parado. Ele, sem saber o quanto é importante o retorno do irmão, o quanto é profundo que o irmão tenha se melhorado, se modificado, que tenha encontrado o caminho certo. Ele guarda um sentimento mesquinho, parece coisa de criança, né? Assim, você não, meu pai, você não me dá o que eu quero. E olha que o pai já tinha dado tudo o que devia. A parte da herança já tinha lhe sido dada. No entanto, ele se comporta como uma criança. Ele ainda não cresceu. O mais novo, ele sai de um processo de dependência e se torna independente. O mais velho, ele continua dependente. Ele continua se portando como uma criança. Então, o mais velho seria aquele que faz tudo o que as religiões mandam, tudo o que as normas mandam, tudo o que se espera dele, mas não faz o que é o principal para ele, que é a reforma íntima. Nesse ponto, os dois vão seguir trilhas diferentes. Então, não adianta a gente ficar rezando, não adianta a gente fazer caridade com os outros, se a gente não faz a caridade consigo.
que é a caridade do autoconhecimento, da reforma íntima, do que a gente necessita para crescer, para evoluir. Na verdade, nós estamos nessa encarnação justamente para entender, compreender o que somos, corrigir os nossos equívocos, corrigir as nossas imperfeições, os nossos vícios. Se a gente se afasta e vive uma vida pragmática de louvor a Deus, e só usando a prática sem fazer a meditação, a reforma necessária dentro de si, a gente não está fazendo, não está alcançando grandes degraus, não está subindo, não está fluindo. A gente precisa disso. Aí vocês podem me perguntar assim, sim, mas o filho mais novo ele não poderia evoluir em casa? Lógico que ele poderia evoluir em casa. Ele poderia ter pego os recursos do pai, ele não precisava dos recursos do pai para modificar. Mas já que ele tinha recebido esses recursos, é lógico que ele poderia aproveitar e para fazer algo de melhor para si, de construir algo para si. Mas ele não quis. Na realidade, o que importa é que ele resolveu crescer pela dor. Poderia, ao contrário, crescer pelo amor, mas isso não era algo que lhe interessava. Ele queria realmente aproveitar a vida. E, na verdade, o que a gente fala é que, assim, o que importa para a gente, para todos nós, é o fim. Nós vamos chegar lá, todos nós. E os meios que a gente vai conseguir, seja pelo amor, seja pela dor, é uma opção de cada um. Mas todos nós, sem exceção, estamos destinados à evolução. Estamos destinados a aprender, a crescer e a voltar, a retornar à casa do Pai. Então, alguns, lógico, vão precisar de atravessar por experiências dolorosas, como é o caso do filho pródigo, para se conscientizar. Mas outros podem chegar através do amor, através da compreensão, através do trabalho, através da ajuda. O que importa é isso, que todos nós, sem exceção, um dia retornaremos à casa do Pai. E o que significa esse Pai? A gente já falou aqui do filho pródigo, filho mais novo, já falamos do filho mais velho. E esse Pai? O capítulo de Lucas, ele fala sobre a misericórdia de Deus. Então, esse Pai, para Jesus, é Deus. E algumas características desse Pai é interessante. Primeiro, ele repartiu com os filhos todos os recursos. Ele deu aos filhos tudo o que eles precisavam. Ele abriu mão de si para dar tudo o que os filhos queriam. Quando ele viu um filho mais novo voltando para casa, mesmo com toda a ofensa que poderia ter ocorrido, toda a ingratidão do filho, mesmo assim, quando ele viu aquele filho chegando, ele correu até ele. Ele não ficou parado, esperando, venha. Não, ele correu, ele foi ao encontro do filho e o abraçou e o beijou. Essa parábola, então, ele vai nos falar sobre essa misericórdia de Deus que acolhe a todos os seus filhos. De forma equinânime. Deus, ele não tem privilegiados, não tem os preferidos. Todos nós somos filhos daquele mesmo Pai que é soberanamente bom, soberanamente justo e nos dá o livre-arbítrio. Quando ele nos dá os recursos para que a gente possa usar da forma que a gente deseja, ele está nos dando o livre-arbítrio. E mesmo que tudo isso cause dor, cause revolta, para Deus, nada disso importa. Imaginar um pai que tem essa compaixão de ver o filho sofrer, ver o filho voltar derrotado e ir de encontro dele, abraçar e beijá-lo, é realmente um significado de pai muito profundo. Então,
nós sabemos que Deus é soberanamente bom, soberanamente justo. Então, a sua misericórdia é infinita. Ele vai sempre nos dar aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Nós é que usaremos esses recursos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Vocês imaginam, né? A gente vê que ele, como pai, se fosse um pai do mundo, talvez, quando os filhos chegassem, estaria fazendo críticas ou julgamentos, e ele não. Ele recebe o filho e com alegria, beija-o. Ele não julga, ele não castiga, ele não critica. Ele manda pegar a melhor roupa, porque aquele filho retornou. Aquele filho está de volta e está de volta modificado, está de volta melhor. E manda também buscar sandálias manda buscar o anel, colocar o anel no dedo. O que significa o anel? Confiança, né? Quando a gente casa, a gente troca as alianças, a gente troca, é um símbolo de confiança. Quando a gente se forma também, a gente recebe uma aliança, significa que nós estamos aptos a seguir aquela carreira, aquela profissão. Então, esse anel, na parábola, significa também isso, que o pai confia no teu filho e faz uma festa. Ele faz uma festa para o filho, porque o filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e reapareceu, foi encontrado, foi achado. Esse é o tratamento do pai com o filho pródigo. E com o filho mais velho, ele foi diferente? Não. O filho mais velho, ele se negava a entrar na festa. Ele disse que não queria entrar na festa. O pai foi então até ele. Entendeu tudo o que ele falou. Acolheu aquele filho, mas explicou amorosamente o sentimento que ele tinha de amor por aquele filho que estava perdido. Jesus não disse para a gente se esse filho ele entrou na festa ou não entrou. Se ele aceitou o ensinamento do pai sobre a bondade, sobre o amor pela outra criatura, pelo filho pródigo. Então a gente não sabe, a gente fica sem saber na parábola se aquele filho também ele evolui, ele revê os seus conceitos com relação ao seu irmão e entra para participar da festa ou não. Então, se ele aprendeu o ensinamento, a gente fica um pouco sem saber. Mas o que a gente pode tirar dessa parábola é que, na verdade, ela fala para a gente sobre 3 pródigos. São os 3 personagens, esses 3 personagens principais, eles tinham algo em excesso. Eles esbanjavam algo. O filho pródigo, a gente pode dizer que ele era pródigo de inexperiência. Ele esbanjava inexperiência. Ele tinha excesso de inexperiência. E desejava ter emoções. Era isso que ele queria. Ele queria aproveitar a sua mocidade, aproveitar de uma forma em que tudo pudesse, tudo que o corpo desejasse, ele pudesse suprir. O mais velho também era pródigo, mas ele demonstra que ele era pródigo em egoísmo e controle, porque ele queria dominar o pai. Ele queria que o pai fosse só dele. E para que o pai fosse só dele, ele fazia tudo na cartilha, dentro de todas as normas, de todas as leis, para que o pai só olhasse para ele. Então, ele também era pródigo em algo, ele excedia, tinha excesso de egoísmo. E o pai também é pródigo, só que ele é pródigo em amor e em misericórdia, como Deus, que segundo os livros dos Espíritos, né, segundo os Espíritos falam, ele é soberanamente bom, soberanamente justo. E se a gente vê comparar esse pai da parábola
com o Deus. Imagina que qualquer um de nós que ainda estamos fora do caminho, estamos passando fome, a fome de Deus, a fome espiritual, a fome de evolução e de crescimento. A gente a qualquer momento pode retornar. A gente pode a qualquer momento voltar, criar consciência e voltar atrás, porque a gente vai encontrar sempre aquele Pai que tem excesso de amor, excesso de misericórdia e que sempre vai nos receber. Bem, mas eu preciso falar sobre o tema, né? Eu preciso falar sobre o Pão Nosso, o livro Pão Nosso, que é justamente o capítulo que fala sobre o filho pródigo. E Emmanuel, ele vai falar pra gente, porque Emmanuel é assim, né? Ele pega um trechozinho do evangelho, da parábola, e com base nesse trecho, ele vem falar coisas que para nos alertar. E nesse capítulo 24 do Pão Nosso, cujo título é Filhos Pródigos, Emmanuel vai dizer: e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É aquela parte em que o filho pródigo, ele cria consciência de que a casa do pai é uma casa, tem mais abundância do que os servidores do pai têm uma vida mais abundante do que ele que está ali. Então, o que Emmanuel vai dizer nesse capítulo? Olha que coisa interessante. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro, em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Olha que interessante. Ele não está falando só do dinheiro. Ele está falando que nós temos outras riquezas, outros recursos, né? Imagine, saber, tempo, saúde, oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos e, de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Emmanuel é extremamente profundo quando ele fala que cada um de nós, a gente pode tentar encontrar o que existe em nós de pródigo. Então, nós precisamos questionar, na verdade, quais são os recursos e as oportunidades que estamos esbanjando na vida. Viemos para a Terra, estamos reencarnados, tomamos do Pai, da espiritualidade, recursos para o nosso aprimoramento. Nós viemos na Terra com um propósito. E o propósito é evoluir, é crescer, é ser melhor. Se cada um de nós dispõe desses recursos, o que nós estamos fazendo com esses recursos? Se nós temos um corpo e temos saúde para trabalhar para o bem de todos, como estamos utilizando ele? Estamos gastando a nossa energia, a nossa saúde com coisas que não vão nos trazer nada de bom? Me lembra a parte do nosso lar
em que André Luiz se percebe o quanto ele deixou de fazer, quantas oportunidades perdidas ele teve. Então, se nós temos riquezas, temos dinheiro, tanta gente passando fome, tem tanta gente desempregada. Essa pandemia trouxe um problema grave para várias pessoas. Então, se nós temos riquezas em nossos cofres, o que estamos fazendo com eles? Se temos instrução, se somos inteligentes, estamos gastando conosco, só conosco? Se eu tenho os braços fortes para trabalhar, se eu tenho ouvidos para escutar alguém ou boca para consolar, a minha palavra é capaz de modificar alguém, modificar o sentimento ou a emoção de alguém. Por que é que eu fico calado? Por que é que eu não produzo? A pergunta que a gente tem que fazer é: qual é o recurso? Qual é a riqueza que Deus me deu e eu estou desperdiçando? Aonde estou sendo pródigo? Porque nós somos ricos em algo, com certeza somos ricos em algo. E depende de cada um de nós utilizar essa riqueza para a nossa própria evolução ou para a nossa perdição. Observe que ela serve para os dois caminhos. A riqueza que nós conquistamos, que nos foi dada, ela vai nos servir tanto para que a gente cresça, quanto para que a gente se perca. Mas o bom nisso é que, mesmo sabendo que a gente vai desperdiçar algum desses recursos, e o problema é se a gente desperdiçar a vida, porque imagina a quantidade de gente que tem aí para reencarnar, né? Tem muita gente. Mas mesmo que a gente desperdice todos os recursos que nos foi dado, o corpo, a vida, a inteligência, a riqueza, se mesmo que nós desperdicemos tudo isso, a realidade é que a qualquer momento, a qualquer instante que a gente nos conscientize de que estamos no caminho errado, que aqueles que estão na casa do Pai estão sendo melhores tratados do que nós estamos nos tratando, nós sabemos que nós podemos fazer a jornada de volta. Igual ao filho pródigo, saindo e voltando, não no mesmo lugar, voltando melhor, voltando mais consciente. E vamos encontrar um Pai, nesse final, amoroso, caridoso, misericordioso, que vai estar de braços abertos e vai nos cobrir de beijos. Então, o que eu posso desejar a todos é que muita paz e que a nossa conversa seja um momento de reflexão para todos nós, para que possamos descobrir o que é que nós estamos deixando de produzir, porque o gastar ou não fazer também é ruim. Muito obrigada a todos. E pedindo ao Mestre Jesus, mais uma vez, que nos oriente, nos abençoe, nos acolhe, que nos faça refletir, nos faça nos conhecer, para que possamos modificar toda a questão que nos atrasa, que nos impede de chegar à casa do Pai. Abençoa, Senhor, todos aqueles que se encontram neste momento nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos. Todos aqueles que se encontram desesperados, os que se encontram em luto e aqueles que partiram. Auxilia, Senhor, a todos aqueles que são cegos ou surdos à vossa palavra, aqueles que não têm esperança. Ajuda, Senhor, para que um dia
para que a qualquer momento possam refletir e criar consciência de que tudo é passageiro, tudo é temporário. E somente na casa do Pai teremos abundância, amor e caridade. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe sempre.